Pedestre morre após ser atropelado na rodovia. O acidente ocorreu na noite de ontem na rodovia Laércio Corte, em Limeira. Instalação de rampas em Passarela altera acesso em Santa Gertrudes. Já no futebol, o Rio Claro, que vinha bem na competição, perdeu mais uma pela Série A3. E que tal aprender esta técnica? O crochê tem sido aliado de muitas mulheres e faz parte de um projeto que envolve também solidariedade. Hoje é segunda-feira, 16 de março de 2026 e esses são os destaques do Rio Claro Notícias, que começa a partir de agora. Olá, boa noite. Olha, a gente começa falando da morte de mais um pedestre após ser atropelado em rodovia da região. O acidente ocorreu na noite de ontem na SP 147, rodovia Deputado Laércio Corte, em Limeira. Segundo informações da concessionária, o veículo trafegava pelo trecho quando o motorista avistou o pedestre atravessando a pista, mas sem tempo de frear, acabou atingindo a vítima. O motorista do carro não se feriu e permaneceu no local. Polícia Militar, Rodoviária e equipes de perícia e da concessionária atuaram ali no local do acidente. As causas ainda devem ser apuradas. E atenção, motoristas que vão utilizar a rodovia Washington Luiz, a instalação de rampas em Passarela altera o acesso em Santa Gertrudes. Trabalhos devem ocorrer até quarta-feira. Confira como está o trecho. A intervenção integra as obras de adequação das rampas às normas de acessibilidade. A concessionária responsável pelo trecho realizará a instalação de rampas metálicas na passarela localizada no quilômetro 169, na rodovia Washington Luiz, em Santa Gertrudes. As atividades estão previstas para ocorrer entre hoje, segunda-feira, até quarta-feira, dia 18 de março, podendo sofrer alterações em funções das condições do tempo e operacionais. Para viabilizar os trabalhos de içamento com guindastes, será necessária a interdição da via marginal no sentido interior, além do bloqueio da alça de acesso à marginal e do retorno existente no dispositivo. Já no sentido capital, ocorre o estreitamento da faixa. Durante o período, os motoristas deverão utilizar como alternativa o retorno localizado no quilômetro 172 da rodovia. A operação contará com uma sinalização especial atendendo às normas de segurança. E a concessionária responsável alerta os motoristas para que redobrem a atenção para manter a segurança e a fluidez no trânsito. Thaís Nascimento, de Santa Gertrudes. E ontem foi celebrado o Dia do Consumidor. Apesar de muitas promoções, o que a gente deve ficar atento é em questão aos direitos. E o Pedro tem algumas orientações. O Dia do Consumidor, celebrado ontem, foi uma data que surgiu para trazer um alerta e também transparência a respeito dos direitos desse público. Eu converso agora com a doutora Tatiellen de Mello, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB aqui de Rio Claro, que tem orientações para nós. Doutora, muitas marcas aproveitam do dia, da semana, para poder criar algumas promoções. Quais são os detalhes que devem ser observados pelos consumidores? Bom, inicialmente verificar se eles estão adquirindo em uma loja ou site confiável. Uma forma de se verificar isso é através do site Reclame Aqui, do consumidor.gov. Outra dica é que o consumidor faça a busca com certa antecedência do preço desses produtos em outras lojas para verificar a média de mercado, porque infelizmente algumas empresas costumam aumentar o preço desses produtos pouco antes dessas datas para aplicar uma falsa promoção. Caso o consumidor tenha verificado isso, tenha documentado isso, é importante que ele denuncie junto ao PROCON do seu município. Outra dica é que o consumidor evite comprar produtos que estão muito abaixo do mercado, um preço muito abaixo do mercado, porque provavelmente isso vai ser um golpe ou a gente pode estar falando também de um produto que seja pirata. Doutora, tanto em lojas físicas como na internet, a gente sabe que as compras online cresceram demais, muitas pessoas acabam encontrando dificuldades depois dessas semanas, dessas datas promocionais, para fazer uma troca, pedir um reembolso. Quais são os direitos garantidos por lei do consumidor? A troca é sempre garantida ou tem que analisar caso a caso?
tem que analisar caso a caso, tá? O consumidor tem que ter em mente que são regras diferentes para compras realizadas de forma física na loja e para compras realizadas no ambiente virtual ou fora da loja. Para compras realizadas de forma física, é importante que o consumidor verifique qual é a política dessa loja. Por quê? Porque nesses casos a empresa não é obrigada a realizar a troca do produto porque não serviu ou não gostou. Agora, no caso de compras realizadas fora do estabelecimento comercial, o consumidor pode exercer o direito de arrependimento ou de troca dentro do prazo de 7 dias, contados da contratação ou do recebimento do produto. Doutora, sempre em caso de dúvidas, a melhor opção é procurar o PROCON da cidade. Com certeza. Obrigado pelas suas informações. Olha, só reforçando então o que a doutora Tati Ellen acabou de dizer, vale a pena ficar de olho nas dicas, nas orientações que ela trouxe e, como nós terminamos aqui dizendo, procurar o PROCON da sua cidade. Aqui em Rio Claro, no caso, o telefone do PROCON é o 3533-1944 e o PROCON fica localizado na rua 5, número 821, no centro. Pedro Gaspar, de Rio Claro. Vagas de emprego hoje em Rio Claro para auxiliar de produção, vendedora, monitora de alunos, torneiro mecânico, ajudante de produção, auxiliar de tráfego, motorista, analista contábil, monitor de câmeras e mecânico diesel. Os interessados devem procurar o Conecta na Rua 3, número 1636, no centro, ou acessar o portal da empregabilidade. Bom, e a seguir, destaque para o esporte, a equipe do basquete garantiu vitória fora de casa. E a gente fala também do projeto Mulheres que Levantam Mulheres. Uma das ações é incentivar o empreendedorismo e a solidariedade por meio do crochê. E o basquete de Rio Claro levou a melhor em cima da equipe do Fortaleza Basquete Cearense. O Leão controlou a partida do início ao fim e conquistou a 10ª vitória pelo NBB. O placar final ficou em 72-69
93. Os donos da casa, né, o time aí que recebeu o Rio Claro não conseguiu então se manter ali o equilíbrio durante essa partida e aí o Rio Claro acabou saindo com essa vitória. E amanhã acontece o jogo entre Paulistano e Rio Claro pela partida que foi interrompida no dia 13 de janeiro devido às chuvas no ginásio Antônio Prado Júnior em São Paulo. Então foi remarcada e ocorre nesta terça-feira às 7h30 da noite. Depois, o time de Rio Claro joga em casa no Felipão, sexta-feira, às 8 da noite e recebe o Mogi. Boa sorte aí para a equipe, então. Já no futebol, derrota do Rio Claro pela Série A3. O adversário que vinha de 8 jogos sem vencer levou a melhor. A partida ocorreu ontem e o Galo Azul enfrentou a Francana. O placar foi aberto pelos donos da casa logo aos 14 minutos de jogo e o adversário balançou a rede de novo, né? Mais 2 vezes no primeiro tempo. O Rio Claro seguiu sem esboçar reação e a partida ficou controlada com placar final de 3-0. O azulão, que vinha bem na competição, agora está há 4 rodadas sem vencer e vê a classificação ser ameaçada, mesmo ainda estando no G8, viu? Ocupando aí o 7º lugar da tabela. No próximo sábado, todas as equipes jogam pela última rodada da primeira fase. O Rio Claro recebe no Chimitão o União Suzano, o time que já está rebaixado. Vamos torcer aí para que a equipe consiga, então, essa classificação para a próxima fase. A terça-feira deve ser de sol com algumas nuvens e com possibilidade de pancadas de chuvas isoladas durante a tarde. E à noite deve ser sem chuva. Em Rio Claro, mínima de 19, máxima de 31 graus. Em Santa Gertrudes, mínima também de 19, máxima de 33. Em Ipeúna, as temperaturas oscilam entre 19 e 30 graus. Mudando de assunto, uma atividade acontece dentro do projeto Mulheres que Levantam Mulheres. Parece simples, mas pode ajudar de diversas formas, viu? De ponto em ponto, através do crochê. Este tipo de técnica pode não somente ajudar em uma renda, mas na solidariedade e até mesmo na nossa saúde mental, porque o crochê é uma atividade terapêutica que combate o estresse, a ansiedade e a depressão. E a Thaís foi lá conferir e aprender também, viu? Agulha, linha e muita criatividade. Em meio ao jardim público, peças se destacam na paisagem comum do dia a dia. Essas 2 crocheteiras se reuniram para mostrar que o artesanato também pode ocupar e transformar os espaços da cidade e também mudar vidas. A ação faz parte do projeto Mulheres que Levantam Mulheres e tem como objetivo produzir mantas para ajudar idosos em casas de repouso. A nossa intenção, essa ação, é para ensinar as mulheres a fazerem crochê e também fazermos os quadradinhos do amor, que é para a gente juntar e fazer as mantas para os idosos da nossa cidade. São milhares de quadradinhos confeccionados por diversas mulheres de Rio Claro e região. Está vindo muito quadradinho de muitos lugares. Não só nós estamos fazendo, mas as mulheres estão fazendo em casa. A dona Ivone é costureira e voluntária do projeto há 2 anos. E para ela é gratificante participar de atividades como essa. É uma satisfação para mim poder passar aquilo que eu sei. Eu adoro passar para as pessoas aquilo que eu sei fazer. E tem sido muito gratificante, muito gratificante. E eu sinto uma satisfação muito grande de ver as pessoas aprendendo, fazendo suas roupas, sabe? Então é muito bom para mim e para a pessoa também. Entre pontos, cores e conversas, elas compartilham experiências, o amor pelo crochê e técnicas com outras mulheres. A nossa prioridade é o acolhimento. Então nós acolhemos as mulheres, nós amamos as mulheres, mostramos que é possível elas recomeçarem, né? Falamos sobre a restauração que é possível acontecer na nossa vida, mesmo depois de uma certa idade. Comigo eu tive que recomeçar com 46 anos e eu me achava super velha, né? E hoje eu vejo que eu era tão nova, né? Eu tinha muita força,
mas as mulheres vão ali, então a gente trabalha com autoestima, roda de conversa, acompanhamos as pessoas. Existem vários tipos de vulnerabilidade, né? Então, nós trabalhamos com a vulnerabilidade emocional, espiritual, financeira, social. Então, a gente procura ajudar as mulheres em tudo. E o grande desejo que eu tenho é que, além de acolher, é ajudar as mulheres no empreendedorismo. Porque a necessidade de empreender, ganhar sua própria renda, sua autoestima, melhorar sua autoestima, sua vida, e a gente tem conseguido isso. E olha só, depois dessa conversa com a Ivone, com a Silvia, falando sobre como é aprender, eu que nunca tive essa habilidade, né, de aprender trabalhos manuais, vou tentar aqui aprender com as duas um pouquinho de como que é fazer esse crochê e quem sabe contribuir, ainda que seja de uma forma pequena, com esse projeto tão bonito. Vamos ver se dá certo. Vai me explicando então, Silvia, como que eu começo, né? Qual que é a parte principal aí? E aí, puxo pra dentro aqui. Ai! Ah, saiu pela... Muito bacana a iniciativa e depois eu quero ver aqui na redação se a Thaís aprendeu mesmo, viu? O RC Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui, estamos de volta amanhã. Eu te espero, uma ótima noite, até lá. Tchau, tchau.